Renato, em linhas gerais, qual que é a importância de se usar protetivos numa indústria, de uma maneira geral? Tá. Esse é um ponto de bastante atenção que pelo menos deveriam ter os usuários de produtos, né? Ou os fabricantes de equipamentos, ou as empresas que fazem manutenção, por exemplo, em equipamentos, que é exatamente a questão da proteção da superfície metálica, né? Todo mundo sabe que uma superfície metálica, depois de limpa, depois de trabalhada, por exemplo, usinada, retificada, etc., você está meio que renovando ali aquela superfície metálica, você tem que proteger contra a corrosão. E existem várias formas de você proteger. Você pode usar, às vezes, o próprio óleo, né, o próprio lubrificante. Às vezes você pode usar a própria graxa, né, dependendo como for. Você pode usar pintura, né, às vezes, eventualmente, você pode pintar. Sim. Você pode usar papelão para proteger pouco ali. Efetivo, mas... Deixa o papelão ali em cima, embrulha com papel, né, faz alguma coisa assim. Mas você tem condições de trabalhar com produtos que sejam adequados para a proteção contra a corrosão. Agora vai depender muito da finalidade, né? Uma coisa é você querer proteger contra a corrosão para você usar daqui a 1, 2 horas. Sim. Outra coisa é você querer proteger contra a corrosão para você exportar, por exemplo. Sim, e aí vai envolver ambiente marítimo e tudo mais. E a liga metálica influencia na escolha do protetivo? Não muito. Não muito. Eu acho que a maior influência é o tipo de protetivo que você quer. Na verdade, que tipo de corrosão que você pode estar primeiro associado, né? Sim. Você vai ter uma corrosão causada pela maresia, por exemplo? Sim. Não, você vai ter uma corrosão causada única e exclusivamente pela umidade relativa do ar. Por conta de algum outro agente químico que você está exposto, que você está próximo, sabe? Então, depende muito de quais são as causas, né? Ou as prováveis causas para essa corrosão. E aí depois você tem os vários tipos os formatos, as apresentações. Então você pode ter, por exemplo, um protetivo mais oleoso, você pode ter um protetivo mais ceroso, né? Às vezes o ceroso, qual é a vantagem? Você às vezes não precisa remover. Quando você vai usar, às vezes você pode, por exemplo, usar um protetivo com característica cerosa numa matriz que você vai trabalhar daqui a um tempo. Por exemplo, uma matriz de injeção de plástico, uma injeção de metal, que você deixa ela armazenada, você aplica um protetivo ceroso e quando você voltar aquilo à produção, você não precisa nem tirar. Entendi. O próprio sistema de aquecimento já faz com que esse protetivo seja eliminado. Aí você já entra com o seu lubrificante de processo, por exemplo. Entendi. Né? E, por exemplo, vou te trazer um caso hipotético. Olha, eu tenho um compressor de amônia, eu estou fazendo uma revisão nele, eu drenei todo o óleo, eu estou esperando alguma peça chegar, enfim, eu vou colocar ele para funcionar amanhã. Ele vai passar a noite aberto. Posso usar um protetivo nele? Pode. Pode e deve. Sim. Deve, porque às vezes esse pouco período de tempo, às vezes da noite para o dia, você já começa a ter alguns problemas de corrosão que nem sempre são visualmente identificados. E aí, daqui para frente, você começa a ter, de repente, numa análise de óleo, você começa a ter um desprendimento e você começa a ver partículas ferrosas ali no meio. Então, mesmo vai se aplicar um redutor, a um compressor de ar, a uma matriz num peletizador e por aí vai. Exato. O melhor jeito, às vezes você pode pegar um spray ali para fazer essa proteção. Sim. E às vezes os famosos micro-óleos, né? Vamos dizer assim, eles também têm uma característica protetiva. Às vezes a maior dificuldade é você depois remover. Sim. Né? Porque às vezes você tem que avaliar a questão da compatibilidade com o que você vai usar depois, tal, etc. Então às vezes é um pouco mais chato. Mas que é necessário você aplicar qualquer tipo de protetivo, independente do tempo que você está exposto. Legal, isso aí. Vai lá.